Isaías 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao canto do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu ele, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para que a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias e contra mim te rebelas? Ele começou a desprezar, veja, começou a reduzir o nosso Deus. Agora aqui eu quero fazer uma abertura, irmão, isso vai dar, veja, por quê? Veja, porque esse grande exército, veja, se levantou contra Israel, porque Israel prevaricou contra o Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando nós dizemos, quando o Senhor nos admoesta a estarmos prontos, veja, unânimes com a sua palavra, veja, para que no dia da adversidade, veja, Ele esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. Amém. Por isso, o grande pregador Eclesiastes, ele diz: não retire, veja, os marcos dos antigos, quer dizer, não mude, veja, tanto para o bem como para o mal. Porque nós aprendemos que a rebeldia de Israel, ele trazia, veja, ela aborrecia Deus, veja. Então Deus permitia que aquelas, veja, as outras nações se levantassem contra Israel. Então esse grande sujeito, né? Esse grande homem rei físico, correto? Ele achava que ele podia se impor, veja. Só que nós vamos observar que há uma infelicidade da parte dele. Ao invés dele ir lá e afrontar, veja, o rei Ezequias, ele começou a afrontar o Deus de Ezequias. É como, veja, nós temos algo bem comum quando nós vimos lá o grande Golias, aquele fanfarrão, não é verdade? Veja, até que ele começou a afrontar, veja, Deus e não Saul. Irmão, aí a coisa muda, a cantiga muda, irmão de Jó. Veja, porque veja bem, quando nós tiramos, veja, por isso a Bíblia diz que nós temos que estar unânimes com a palavra. Amém. Agora, se 10 e em 2 ou 1 ou 1 milhão, veja, não importa, porque Deus vai permanecer com a sua palavra. E nós não podemos, veja, a partir do momento que nós começamos a escarnecer, a fazer pouco caso da palavra de Deus, nós estamos fazendo pouco caso dos apóstolos ou de Deus? De Deus, porque os apóstolos, eles são só os propagadores da palavra de Deus. Eles não criaram uma doutrina para pregar Deus. Deus os enviou com uma doutrina para salvar todo pecador. Aleluia! Ao qual eu sou um dos tais. Amém. Salvo e remido no sangue, tão pecador, tão sujo como as paredes do inferno. Mas a misericórdia de Deus alcançou. E ela está
aberta. Só que as pessoas vejam, as coisas estão tão claras, que o que acontece? E as pessoas estão desapercebidas, veja só, vamos voltar à Escritura. Eu não ia pregar, eu ia só ler a Escritura aqui, mas isso é tremendo, veja. Olha só os 5 aqui. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Tu não tem como me encarar. Teu negócio aí, né? Esse é papo furado. Tu não tem como me encarar. A tua palavra é vã. Tu não tem exército para fazer frente comigo. Veja. Olha. Eis que confias naquele bordão de cana quebrada. E ele começou olha só, a saber no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão. Ele a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor. Presta atenção, Ezequias. Então agora manda reféns, se entrega ao rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, olha só, e tu poderás dar cavaleiros para ele. Olha, me manda refém, quer dizer, você vai me pagar tributo, eu vou te mandar os cavalos e tu vai formar eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Veja, Ezequias ele estava tentando procurar apoio militar com o Egito para guerrear contra o rei da Síria. Veja, e subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e a destrua. Então disse Eliaquim a Sebiná e Joá a Rabsaque, pedimos-te que fales aos teus servos em síriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Veja, ele disse, fala para nós na tua língua, na língua síria, não fala para nós em hebraico. Por quê? Porque ele estava tão opulento, ele estava tão vantajoso, tão garboso, que aquilo começou a enfraquecer o soldado. Nós vamos morrer, e as nossas crianças vão escravos, nossas mulheres vão ser violentadas, vão ser cativas. Veja, então fala na tua língua, eu entendo a tua língua. Veja, não fale hebraico, porque os guardas já estavam lá, né? Meu, cara, agora veja só. Veja. Mas Rabsaque disse, porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor e a ti? Olha, colocando Deus na bronca, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Vocês estão cercados, já era para vocês. Ou vocês se rendem, ou vocês vão comer. Veja só, irmão de João, que situação. Veja. Então, quando muitas vezes nós achamos que não há mais esperança para nós, veja, era esse exatamente o que esse Senhor queria que Israel fizesse, que tirasse os olhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus dele, e
ouvisse as suas palavras assustadoras, as suas palavras amedrontadoras. Veja. Rabsaque, pois se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Aí ele se empolgou. Agora que eu vou falar alto mesmo. Veja. E disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Veja. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Olha, não tem. Vocês vão virar papa. Vocês vão virar tudo papinha de urubu. Porque vocês vão morrer tudo. Ou vocês vão morrer, ou vocês morrem pela espada na luta, ou vocês vão morrer de fome aí dentro e vão se alimentar do próprio esterco, quer dizer, das próprias fezes ou da urina. Veja, estavam completamente sitiados. Veja. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Olha, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Olha só, ele começou porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Porque cada nação tinha o seu Deus, assim como a Síria tinha o Deus deles. Veja. Vocês estão entendendo? Não, as outras nações tudo tinha Deus, que nem vocês. Mas por que o Deus deles não livrou? Então por que vocês estão confiando em vocês? Olha, aí ele começou a cutucar ao Todo-Poderoso, ao Eterno. Ele começou, veja, a falar contra o Todo-Poderoso. Veja bem. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Aonde estão os deuses de Amaque? Ou de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livram eles a Samaria da minha mão? Veja, quer dizer, ele conquistou todas essas nações já a caminho de Israel, veja, e cada uma com Deus. Veja bem, quais são eles dentre todos os deuses desses países? Veja, os que livram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Quem vocês pensam que é o Senhor, o Deus de vocês, para livrar vocês da minha mão? Mas eles calaram-se e não lhes responderam palavra, porque havia mandado ao rei, dizendo: não lhe responda. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo de Sebiná, e o escrivão Ejoá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Enviou Ezequias o mordomo e Sebiná, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Vem cá vocês aí, ó, vocês vão vestido de saco e cinza, quer dizer, humilhado. Vocês vão humilhado diante de Isaías, porque Isaías é a boca de Deus. Aleluia! E Deus, nesta era, enviou um profeta, veja, com a mesma missão de nos trazer de volta, veja, a palavra, a vontade de Deus, ao arrependimento e entrarmos nesse caminho único. Amém. Oh, bendito Deus, que coisa, veja que coisa, veja, meu Deus, veja só, veja.
E disseram-lhe assim, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para o dar à luz. Veja, é como uma mulher estivesse grávida, e na gestação dela ela ficasse doente, uma enfermidade forte, e deixasse ela tão fraca que, veja, ela sentindo as dores de parto, mas ela não tinha força para dar à luz. Veja a situação que eles estavam. Veja, porventura o Senhor teu Deus, veja só, irmão, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faz oração pelo resto que ficou. E aí eles vieram, veja, lembraram. Então, irmãos, assim, muitas vezes, veja, Deus, Ele deixa certas circunstâncias, veja, deixa o inimigo em forma de uma enfermidade, em forma, veja, isso, às vezes, veja, Deus permite, porque para que o nosso coração volte a Deus, para que nós voltamos o coração a Deus. Veja, amém. Veja bem, nós esquecemos muitas vezes de dar glórias a Deus. Muitas vezes nós somos tão displicentes, né? Chegamos lá na mesa, oh meu Deus, obrigado por essa refeição, Pai, que é meu prato, amém. Veja, estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, tão envolvidos em ganhar dinheiro, e sabendo que a nossa fonte, ela vem de onde? É Deus. Amém. Veja, a nossa fonte é Deus, a nossa fonte, veja bem, o que adianta o homem acordar cedo, levantar cedo, dormir tarde? Veja, porque se Deus não está, se nós não buscarmos a Deus, veja, e nesse meio tempo Deus pode pôr, veja, porque a Bíblia diz que Deus ama provar os seus filhos. Deus ama provar os seus filhos. Então veja bem, quando nós tiramos os ouvidos do mundo, quando nós tiramos os ouvidos, veja, muitas vezes daquelas amizades influentes, e nós colocamos o nosso ouvido de volta ao coração de Deus, irmãos, é isso que eu vejo, que eu sinto, que nós estamos, veja, como diz o profeta na mensagem, prisioneiro. Será que nós estamos sendo verdadeiramente sinceros a Deus? Será que nós verdadeiramente estamos pelejando para voltar para casa? Ou nós nos tornamos preocupados com as coisas do mundo? Preocupados, veja, com aquilo que é passageiro. E muitas vezes não temos coragem para dizer não para um amigo, dizer não para um irmão, veja, e preferimos contrariar a Deus, e nos deixamos nos levar, não é verdade? Porque a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar e vigiar e orar, veja, e muitas vezes nós nos prendemos com coisas que ocupam tanto o nosso tempo, não é verdade? E nós deixamos isso daquilo que verdadeiramente é necessário. Veja só. E os servos do rei Ezequias, aqui,
E eis que Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Veja bem. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. E falo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Libná, porque ouvira que já tinha retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído contra ele fazer guerra. Assim que isto ouviu, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, a quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Cozã, e Harã, e Rezef, e os filhos de Éden, que estavam em Telasar? Onde está o rei de Hamat, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Ivá? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, elevou-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ezequias pegou aquela, veja bem, irmãos, daqui nós podemos tirar uma grande lição. Quando vem certas adversidades, irmãos, nós temos que, veja, nós não temos que aceitar a palavra do médico, a palavra do banqueiro, a palavra de, veja, como a última palavra. Porque a última palavra, ela é de Deus. Deus é o nosso refúgio, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Então nós temos que levar isso diante de Deus, apresentá-las, veja, e suplicar por misericórdia, e suplicar por socorro, não um socorro, veja, somente diante da necessidade, da angústia, mas um socorro pela nossa vida, um socorro pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos, até mesmo, veja, pelos nossos parentes, pelo nosso próximo. Porque como eu posso dizer que amo a Deus se aborreço o meu próximo? Veja. Então veja, o rei, ele pegou e levou essas cartas que os mensageiros da Síria trouxe e colocou diante do altar, diante da casa de Deus, e orou, apresentou-as a Deus. Veja, como diz o pastor Vargas, como é que é o nome dele? Vilma. O pastor Vilma: não aceite cartas do diabo. Se o diabo vem com o exame lá, é terminal, não aceite isso. Teu filho está perdido na droga, não aceite isso. Não, diabo, isso aqui é teu, leva de volta. Eu tenho um Deus que pode me socorrer. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nunca desamparou o seu filho. Ele nunca desamparou aqueles que clamam a Ele. Mesmo Deus sabendo, irmão, veja, quantos leprosos foram curados? Somente um voltou, mas 10 foram curados. Mesmo Deus sabendo se você vai ou não vai honrá-lo em
sua palavra. Se você vai seguir, a Bíblia diz, ouça os profetas, segui e sereis prósperos, mas não somente uma prosperidade financeira, uma prosperidade espiritual, que essa Bíblia diz que quem tem, lhe será dado. Agora, aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Agora, nós temos que crer no que nós estamos falando. Agora, como eu vou crer num Deus superficial, num Deus, veja? Porque muitos naquele dia virão e dirão: Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e maravilhas. Senhor, então lhes direi o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é uma iniquidade? É um pecado consciente. Então dizer-te-ei algo agora muito importante, que é a base do fundamento da fé cristã, é o novo nascimento. Para então nós podermos ser cheios do Espírito Santo, e não os dons do Espírito Santo, mas segundo o Espírito Santo, na boca de Pedro, em Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, não aqueles dons que, veja, não que nós amamos e cremos em cada dom que Deus nos deu, porque é para a edificação da igreja, não é para dividir a igreja, não é para o irmão que tem o dom sair, ir lá e abrir outra igreja, e sair, inventar uma doutrina para dizer, não, isso e aqui, não, irmão, nós temos que ficar, veja, debaixo da tutela deste mesmo e único Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Não há duas fés. O irmão de Djalma leu terça-feira para nós. Não há duas, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Ei, você pode, irmão, então você não crer nisso é uma iniquidade, porque é um pecado consciente. Você atribuir, veja, algo que Jesus fez por nós. E batismo é salvação. Veja, então isso, irmão, vai nos aproximar e nos dar o quê? Nos dar entendimento dessa palavra tão bendita, que hoje a teologia está querendo, veja, sufocar a revelação. O Evangelho nunca foi através de estudos. O Evangelho nunca foi através de teologias. Não, sempre na revelação. Amém. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou. Veja, não foi o estudar, que nem como diz o Espírito Santo, o muito ler, o muito livro, isso aí é enfado e cansaço. Veja, a nossa sabedoria veja, a nossa salvação ela não está baseada no nosso conhecimento intelectual, mas no nosso conhecimento espiritual através da palavra e da oração, da revelação, aproximação de Deus, e não o quanto eu posso ter de propriedades, o quanto eu posso ter de diplomas, maravilhoso, mas o que vai nos levar de volta, nos livrar, veja, olhe para a condição do mundo, veja, olha para a condição, veja, o mundo, ele está afrontando tanto o nosso Deus como esse rei da Síria. O mundo está afrontando tanto o nosso Deus quanto esse rei da Síria, este atrevido. Assim, veja, assim hoje as pessoas estão confiando nos seus deuses, nas suas religiões, estão, veja, vituperando a palavra do Deus único e soberano. Amém. Um Deus que não muda. Não vai mudar por ti, nem por ti, muito menos por mim. Ele é Deus e não muda. Amém. Aleluia. Amém. Então nós podemos descansar, irmão. Nós temos confiança, porque nosso Deus não é um Deus de duas palavras, não é um Deus de meia pataca. É um Deus poderoso, é um Deus tremendo e que se firma na sua palavra. Aleluia. Amém. Esse é o nosso Deus. Não pense, veja, irmãos. Irmãos, quando Jonas, ele fugia da presença de Deus,
E ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E quando chegou em meio à viagem, aquele barco batia para lá e batia para cá, e batia para lá e batia para cá, e começaram a jogar carga. O que aconteceu? Foram ver, o que tu tem, rapaz? Ah, não, pode parar. Aí antes disso, o que o capitão do barco disse? Para os marujos: olha, vocês cada um começa a rezar para o seu Deus. Veja. Isso não é novidade, irmão. Essa multidão de igreja, essa multidão de religião, irmão, não é novidade. Agora você tem que usar aquilo que Deus te deu de mais precioso. Nós temos que botar agora, irmão, para funcionar o que Deus nos deu de mais precioso. É a vida. Veja, você é a imagem e semelhança de Deus. Veja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Veja. Então nós temos, veja, é simples. É simples adorar a Deus em verdade e em sinceridade, desde que nós nos limpamos, veja, dessa multidão de, veja. E quando Jonas veio, não, eu sou hebreu, eles temeram. E não queriam nem jogar ele. Ele disse: não, me joga porque é por causa de mim isso. Você me jogar, acabou com tudo, vai ficar tudo tranquilo. Eles temeram. Quando eles pegaram Jonas e Jonas foi jogado na água, veja, aquilo dava, pum, bonança. E já tinha o peixe lá esperando ele para completar, veja. Veja bem, se aqueles marinheiros, quando eles estavam levando o irmão Paulo para Roma, se eles ouvissem o profeta Paulo, eles não teriam, vejam, passado aquele sufoco, medo da morte, o mar batendo para lá e para cá, e sacudindo e quebrando tudo. Veja, porque Deus tinha avisado Paulo. Paulo não. Veja, ele confiaram mais no capitão do que em Deus. Eles confiaram mais nos seus pastores do que nos profetas de Deus, esses homens que, irmão, em nome de Jesus, tu é muito importante para Deus, meu irmão. Você é uma alma que, meu Deus, olha, você é muito importante. Deus não tem prazer na morte do pecador, só que Deus, ele não pode. Isso que faz Deus ser um grande Deus é quando ele se firma na palavra. A Bíblia diz que há somente uma coisa que é impossível que Deus faça. Veja, é mentir. Deus não pode mentir. Se Deus disse que vai trazer juízo sobre essa terra e vai consumir o pecador, vai consumir o ímpio, Ele vai fazer. Basta, veja, profecias feitas há mais de 5.000 anos. Veja. Porque, veja, se nós não estamos vivendo na mesma condição. Há 2.000 anos atrás, vamos mais perto, não vamos tão longe. Senhor, então como é que vai ser? Não, mas Elias não é visto que Elias venha primeiro? Sim, Elias virá. Tempo futuro. Mas eu digo que Elias já veio, falando de João Batista, que veio para restaurar a fé dos ortodoxos em Cristo Jesus, naquele Deus que eles confessavam servir, mas estavam tão longe com os seus argumentos, estavam tão longe com as suas doutrinas, que não puderam ver o Senhor da glória. E quando viram, eles não tinham mais como. O diabo lhe tinha roubado a dignidade. O diabo roubou a dignidade daqueles sacerdotes, e eles não tinham mais coragem de dizer: me perdoe, estou errado, está aqui, pega a chave da minha igreja, vem, até que eu esteja preparado para tomar o controle do meu rebanho. Eles não podem fazer isso porque o orgulho, Satanás roubou o temor do coração através de o grande pastor, o grande padre, o grande fulano, a grande pastora. Veja, o diabo roubou a dignidade, o diabo roubou o zelo
Altíssimo. Veja. Mas Senhor, não, assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias, veja, é um prelúdio da vinda do Filho do Homem. Veja bem, veja aqui, Israel sitiado. Nós hoje estamos sitiados, irmãos. Nossas crianças estão sitiadas. Nossos adolescentes estão sitiados. Nossos anciões estão sitiados. Nós estamos sitiados pelo rei da Síria, pelo Deus dessa era maligna, que é o diabo. Nós estamos cercados. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer. Nós devemos continuar olhando para o alto, porque é do alto que nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Amém. Então nós podemos descansar na sua palavra. Amém. Nós podemos descansar na palavra de Deus, porque ela é o nosso refúgio. Amém. Ela é o socorro presente na hora da angústia. Amém. Não aceite. Se o diabo diz que você está com seja o que for, ei, não aceite isso aqui, leva para lá. Por quê? Porque Deus se colocou. Conheço muitas pessoas, irmãos, que foram curadas, libertas, voltaram para o mundo, estão em uma denominação. Veja, e com a Bíblia embaixo do braço, negando o nome do único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Amém. E batismo é para perdão dos pecados, e a Bíblia deixa de Gênesis a Apocalipse que somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Amém. Somente o Senhor Jesus é que pode nos deixar tão altos quanto a neve diante de Deus. O homem vai continuar achando defeito e procurando e querendo cavar nosso passado, e querendo dar porque é isso, aquilo, e falaram isso, me disseram aquilo, e fiquei aquilo, mas tu não sabe daquilo, mas tu não. Veja, esse é o papel do diabo. Mas o papel do cristão é olhar para cima, interceder, clamar, Amém. para que nós tenhamos o ânimo, voltarmos a ter o pudor. Veja, voltar a confiar em Deus. Irmão, é um cúmulo da inocência. Eu deixar de acreditar na plenitude da palavra, para crer em algum espertinho que vem lá e, não, é bem assim, capaz, não, porque lá não é assim, não, é capaz, gaita e foguete. Irmão, veja, eu estaria blasfemando de Deus. Eu não seria diferente deste enviado do rei da Síria. Que? Esse teu Deus? Rapaz, tu está maluco? Não, é gaita de foguete, o que tem isso? Nada a ver. Por quê? Não faz não, é porque... olha para a Bíblia que você vai ver. Olha para a Bíblia. Olha a palavra de Deus. Veja. Amém. Ela é a lâmpada para os nossos pés, irmão. Amém. Ei, Deus deixou algo muito precioso para nós, irmão, a sua palavra. Amém. Deus deixou algo muito precioso, irmão, a palavra dele para nos salvar, para nos redimir, nos colocar de novo na vereda. Veja, quando a coisa ficou preta, que nem diz o ditado popular, quando a cobra fumou, onde é que eles foram? Leva lá para Isaías, vai lá, pega essas cartas aqui, ó. Aí tu, se veste de saco, joga cinza na cabeça, vai lá falar com o profeta de Deus. Vai lá, aquele ele vai. Não, tá bom. Vai lá. Pode dizer lá que eles não esquentam, porque ele vai ver o que é esse circunciso. Quem é esse circunciso aí que está falando contra o Senhor dos Exércitos? Hein? Chegou a hora. E vai chegar a hora para todos. Então, irmãos, perdoe, eu me exaltei um pouco. Não vá atrás dessas conversas, dizer que
tudo está bem. Não, Deus não, capaz que Deus vai botar no inferno, pai, porque a Bíblia dele diz que vem. Veja. E lançará o ímpio com Satanás e seus anjos no lago de fogo. Só que existe uma condição. Veja, nós sabemos que Satanás, ele era um anjo, e como ele era um anjo, ele era um ser eterno. Então veja, então o ímpio, por não ser, veja, vocês lembram, para nós terminarmos, vamos deixar aqui, vamos deixar para o próximo culto. Veja, nós vimos que quando Adão e Eva, eles transgrediram o que? A palavra de Deus. Não é verdade? Uma palavrinha só. Deus disse: se tu comer, certamente morrerá. A serpente veio: não, certamente não morrerá. A pessoa colocou uma palavrinha. Veja, 3 sílabas. Veja. E o que Deus fez? Tirou eles. E o que ele fez? Botou um anjo com a espada desembainhada para que o homem, Adão e Eva, não voltassem, comessem e se tornassem eternos como eles. Veja, isso é muito interessante, irmão. Passa muito por cima. Veja. Não, vai lá, bota lá, cerca lá para que eles não voltem, comam lá e fiquem eternos como nós. Veja, então o ímpio, veja, ele vai ser queimado e purificado. Agora Satanás, ele vai ficar na eternidade para todo sempre ardendo. Veja, porque Satanás é um ser eterno. Ele era um anjo como tantos outros. Então veja, se há conforto nisso, irmão, então eu vou confortar o pecador convicto que acha que pode viver sem a doutrina dos apóstolos, os profetas, de A a Z. Eu vou confortar o teu coração, se isso serve como conforto, irmão. Me perdoe a sinceridade. Veja, não existe, Deus não vai te lançar no inferno, se Deus tirar a mão de misericórdia de cima de mim, eu me torno tão imundo quanto eu sempre fui no meu passado, melhor dizendo, tão imundo como eu era no meu passado. É só Deus tirar a mão de misericórdia de cima de nós voltamos. Veja bem, então não há fogo eterno para mim, porque eu sou um ser mortal. Veja, por isso a Bíblia diz: não tema, homem, não tema o homem que pode matar só teu corpo, mas tema a Deus, veja, que além de matar o corpo, tem poder para destruir também a alma. Então não tema o homem, não tema quando o médico diz que é um câncer, não tema quando o médico diz enfim, não tema. Quando vem o teu marido vai embora, tua mulher vai embora, não tema, clame a Deus, coloque na presença de Deus. O teu filho não quero saber, tá bom, obrigado, eu vou orar, vou clamar a Deus, porque Deus, a última palavra é dele. Amém. Agora, cabe a nós confiar nessa palavra ou simplesmente viver como Deus é um velhinho gagá, ele nem vai lembrar naquele dia, eu vou passar de boa, né? Não, aquele espertinho, né? Sempre tem um jeitinho de querer furar fila ali. Por favor, não é verdade? Então veja, não há inferno eterno para, vamos dizer, para o homem natural. O fogo eterno é para Satanás e seus anjos, porque eles são imortais. Agora, nós não. Nós somos mortais. Veja, se algum conforto nisso, irmão, eu só posso orar e clamar para que Deus nos coloque de novo naquele mesmo sentimento. Veja, agora você imagina, quando Adão e Eva viram um mundo que eles nunca tinham visto antes, e olharam para trás e viram da onde que eles saíram.
Oh, irmãos, tanto que eles voltaram, veja, a sacrificar animais, veja, sempre na expectativa de poder voltar para aquele maravilhoso lugar que o maravilhoso Deus criou para os seus filhos. Você não entesoura, eu não entesouro para o filho alheio, eu entesouro para o meu filho. Assim é Deus. Deus entesoura para os seus filhos. Amém. Não tema, volta, irmãos. Não tema, diga não a esta religião tão miserável, pobre, cega e nua, que colocou Jesus para fora. Jesus está na porta batendo, mas eles não abrem. Por quê? Porque os seus credos, o seu sistema organizacional os deixou tão vaidosos com as suas igrejas, com seus belos corais, que eles não podem mais ver. Veja, eles estão anestesiados pela arrogância, pela prepotência, e acharem que Deus tem um céu para cada. Oh, irmãos, Deus só tem uma palavra, há uma só fé, um só Senhor. Jesus disse: vinde a mim. Veja, Ele nunca mandou nós para os sacerdotes, para os escribas, para, enfim. Ele disse: vinde a mim, vós que estás cansados e oprimidos. Enquanto Jesus diz vinde a mim, nós temos que, veja, nos encontrar dentro das páginas desse livro santo, este livro sagrado que Deus deixou para que os seus filhos, para que tu, para que eu, veja, para que nós voltássemos à nossa pátria, à nossa origem, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Aleluia! Sião, oh Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto nem dor. Sião, oh Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo, te iluminará. É para lá, irmãos. Nunca mais, irmãos, dor, nunca mais injustiças, nunca mais avareza. Irmãos, nós vamos voltar para aquilo que todo homem, todo ser humano, ele sonha. É um lugar de justiça e equidade. E o nosso Deus, Ele é justiça e equidade. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oportunidade. Deus os abençoe. Glórias a Deus. Aleluia.